Agora essa segunda parte da dinâmica consiste então eu vou apresentar a parte 3 de estruturas arquitetônicas. É, lembrem, gente, que depois a gente fez duas aulas de estruturas arquitetônicas e abordamos aquelas lógicas de esse vão pequeno, vão grande, vão médio, todas essas lógicas de estruturas independentes e moduladas, etcétera, etcétera. Todo o que a gente foi discutindo nas últimas duas aulas de estruturas arquitetônicas. Mas no meio desse processo, a gente trouxe a aula do corte terraceu, né? E a aula de corte terraceu não deixa de ser algo que se articula também com a ideia de estruturas, mas que avança sobre outras camadas construtivas de um projeto, né? E tectônicas também, que conseguem relacionar a estrutura com o restante, né? E hoje a gente vai trazer essa terceira parte que já não se dedica nem ao vão pequeno, nem ao vão grande, nem a lógica modulatória específica, como a gente tinha abordado nas aulas anteriores, sino que a gente vai abordar algo que a gente chama de entramados. Vou compartilhar aqui a tela. Bom, então, como estava falando, a partir daqui, esta imagem representa um pouco essa ideia do que a gente está chamando de entramados, que enquanto a gente nas outras aulas discutíamos estruturas arquitetônicas, fundamentalmente orientadas a partir de estruturas independentes das vedações, aqui a gente entrelaça um pouco a ideia de vedação e estrutura numa única lógica, o que no significa necesariamente que ese sistema de entramados que surge, por ejemplo, como esas imágenes están viendo aquí, a partir de un elemento concreto, de una materia concreta, que sería un tijolo cerámico, ¿no? Y que a partir de cómo un tijolo se relaciona con otro y van se llenando texturas o patterns, padrones, y que eso llamamos entramado, que podríamos entenderlo como una lógica que adquiere identidades justamente a partir de esa pequeña relación de elementos, de cómo un tijolo se relaciona con otro, y esto tiene a ver con lo que Frampton trae do Semper, cuando usa la idea do no, nudo en español, no. Entonces, esa lógica de cómo diferentes elementos se costuran unos con los otros y forman esos nos, en términos metafóricos, la idea de costura, ¿no? A partir de esa lógica que a gente vai abordar estes trabalhos, e estes trabalhos que a gente vai apresentar aqui na frente, vamos apresentar novamente 3 exemplos. Esses 3 exemplos vão girar a partir da mesma lógica de abordagem conceitual que da matéria, com estas diferentes categorias materiais, dos elementos também a partir de diferentes categorias de elementos. Neste caso, nosso foco vai estar mais de uma vez na ideia do bloco, justamente que são elementos de pequena escala. E dentro dessa ideia de sistemas e dispositivos, agora a gente vai na última categoria dessa lista, que são os entramados, como estava falando mais cedo, né? Então, dentro desses tramados, a gente trouxe um projeto que chama Casa Cardales, de Vila Sebastián, na província de Buenos Aires, um projeto de 2001, que vocês vão ver que tem uma combinação de vários elementos. E é um projeto extremamente racional e simples de ser entendido, a partir de uma lógica modular que vocês estão conseguindo ver. Meu mouse dá para ver, né, gente? Sim? Perfeito. Dá sim. Nesse desenho vocês estão vendo como é uma casa que tem basicamente um bloco fechado e uma galeria, e todo esse bloco fechado, que é a parte fechada da casa, é uma construção mais de bloco concreto, que dá para ver até no desenho de todas as paredes como tem bloco concreto, e como todo isto está modulado em 3 metros, 3 metros, 3 metros, é uma lógica de modulação semelhante aos projetos que a gente apresentava en La Plata, con aquella casa de containers, y vean
Vejam que essa lógica modular corresponde às vezes diretamente a vãos completos, como neste caso do lugar da sala ou do jantar, e às vezes correspondem a vãos intermediários. Então aqui, por exemplo, tem dois blocos, mais dois blocos. Então, como o bloco de concreto de 40 por 20 ou de 39 por 19, né? Bloco concreto estrutural, e que depois vocês vão ver nas imagens que elas estão tratadas de modo aparente. Então esse mesmo bloco concreto opera como expressão da obra, né? E ao mesmo tempo, esses blocos, nessa fachada desses três módulos da frente da casa, estão rotacionados e colocados nos eixos, conformando pilares. Y esos pilares son de un bloco y medio, entonces trabaja con bloco inteiro y con medio bloco. O propio sistema de bloco de concreto fornece como elementos constitutivos o bloco inteiro e medio bloco, né? Além do bloco canaleta para fazer estruturas, né? E esses blocos, vocês já sabem, são blocos furados na vertical, então é possível colocar, complementar isso com armação de ferro e concreto por dentro, né? Agora, esse projeto que está todo organizado com bloco de 20, quando faz divisória interna, vejam que o bloco é um bloco de 10. Então, significa que esse bloco de 10 já não se pretende estrutural. Os blocos que se pretendem estruturais são de 20. Então, todas as divisórias entre quartos e banheiros são todas de 10. Eu tenho uma parte da minha tela que não vejo, que é a ponta da casa, sempre da direita. Enfim, é o último quarto, né? E vejam como todo esse projeto, com esse sistema de blocos, aproveita para gerar um pequeno beiral para essa fachada da frente, que esse beiral se elimina como pequeno beiral e absorve armários dentro do corredor. Então, é um corredor também onde os armários de todos estes quartos passam a estar completamente ordenados e sistematizados e repetidos num corredor que passa a ser corredor armário, ou poderia ser corredor e outro tipo de apoio, né? Não necessariamente armário. Vejam como o próprio sistema, quando a cozinha decide se integrar com a sala, esses dois blocos aqui de 40 mais 40, ou seja, 80 centímetros, percebam como eu, sabendo que o bloco tem 40, eu consigo conhecer todas as medidas das partes do projeto, a partir da lógica modular, né? Aqui esses blocos estão rotacionados e conformam uma espécie de único elemento, que é o elemento balcão e fogão da cozinha, que se relaciona com o jantar. E finalmente nesta última ponta, que é a entrada e que é a garagem também, que se conecta com toda esta galeria, vejam como esse conjunto de blocos vai absorvendo uma churrasqueira, um espaço para um boiler e uma bancadinha, uma pia, que depois vocês vão entender como tudo isso funciona em corte para assegurar uma cobertura. Mas aqui há uma pequena licença que o projeto tem, que para conseguir uma churrasqueira de maior tamanho do que os 60 centímetros de profundidade de uma bancada, ou 80 centímetros quando soma o fechamento do boiler, aqui consegue ter 80 centímetros internos, então faz essa mochilinha aqui para trás, né? Esse desenho que estão, estes dois desenhos que são as fachadas, percebam como a mesma ideia lógica de bloco e de modulação está muito repetida, ou seja, o mesmo sistema se expressa na fachada. O que a gente estava vendo como fachada frontal, uma fachada de bloco aparente, repete um sistema de janelas em fita. Esa simbología significa que abre tipo maxiar, proyectante se diría en español, y que una bandera que se repete por cima de estas otras banderas aquí en este trecho. Y aquí presento una cosa más curiosa, que son esta simbología que parecería que todo abre a partir de un pivot en este lugar, en la parte inferior de la bandera, y se va a ver mejor no transversal. Y todo proyecto, vean que se apoya sobre una base, como un javier de concreto, que va de ponta a ponta y que se expresa claramente como soporte tanto constructivo como visual da casa.
E aqui começamos a ver como este módulo, que é um módulo de bloco concreto que absorvia a chaminé, aqui começa a se entender por que a chaminé avançava para trás, avançava para fora, perdão, e conseguia ser soltada da cobertura de telha metálica. Essa cobertura de telha metálica a gente já pré-anuncia pelas duas fachadas, frontal e posterior, que é uma cobertura metálica apoiada sobre uma estrutura de madeira, de terças e caibros, nada mais do que terças e caibros. E na planta, quando a gente via a galeria, conseguíamos ver que existia uma sequência de pilares com dois cilindros, um maior e outro menor, o que me faz compreender melhor agora esse sistema em vista. Por quê? Porque tem uma base mais gorda de concreto armado e depois tem pilaretes metálicos mais finos que vão segurar toda essa galeria. E essa galeria vai absorvendo essas diferentes janelas de quartos, essa portinha e essa janelinha que é o banheiro, o único banheiro da casa que tem, perdão, esse banheiro da casa que tem acesso por fora, né? E outra janela do banheiro principal. E aqui a gente consegue ver como dentro da mesma lógica modular temos esses sistemas de portões de sala, né? Então todo o sistema vai estar sempre ajustado à lógica do módulo de bloco concreto. Ou seja, o módulo de orientação sempre vai ser módulo mínimo de 20 centímetros, que equivale ao meio módulo do bloco principal, do bloco completo, não? Do bloco inteiro. Nesse corte transversal, a gente começa a entender alguns outros aspectos. Por um lado, toda construção em bloco, vejam que todos os blocos sempre são blocos inteiros, né? Quando a chaminé é cortada a partir do bloco inteiro. Quando a parede por cima da janela é cortada a partir do bloco inteiro. E assim vai. Vale para estas paredes de 40 mais 20, que a gente via essas paredes na planta. E aqui dá para entender esse sistema de abertura de pivô superior, que é uma espécie de grade, protetor de intimidade, parasol, enfim. Vocês vão ver também melhor nas fotografias. Aqui existe um detalhe interessante, que a grade de toda essa parte externa é um rolo metálico, uma cortina metálica que vai proteger e fica completamente exposto pelo lado externo da casa. A base é uma base de concreto, também que funciona como radier e que funciona como base visual do projeto, como comentei antes. E esta estrutura, que é a estrutura da galeria, tem esse cilindro de concreto na base inferior, um cilindro menor metálico na base superior, que serve de apoio para um pino, que depois vai segurar a terça de madeira, que tem outra terça de madeira, que tem outra terça de madeira, e que dão apoio a esses caibros e uma telha metálica que vai de ponta a ponta. É uma obra muito sintética no seu ordenamento e que vai ganhando riqueza com algum tipo de sutilezas, como por exemplo todo este trabalho desta frente, que inclui, por exemplo, esta fachada norte y esa fachada sur. O sea, esto en Buenos Aires, pelo sur, no recebe sol nunca, y aquí recebe sol, entonces ese lugar opera como proteção da luz do norte, né? E aqui tem um protetor que vocês vão ver melhor nas imagens, nas fotografias. Agora estou passando do corte para a vista, e vejam como corte e vista... Opa! Esto é muito sensível. Vejam como corte transversal e a vista se confundem, parecem a mesma coisa. Aqui a gente consegue entender todo esto que estava contando da galeria se repete idêntico, porque corte e vista é a mesma coisa. Nesse trecho que a gente tem a parte da churrasqueira, também a gente consegue ver o que entendíamos em planta como churrasqueira que crescia, aqui dá para entender que também está todo modulado com bloco inteiro. Aqui por detrás disto tem o boiler e por detrás disto tem aquela bancada e uma perfuração para quem esteja nessa bancada, nesse quincho, nesse lugar de churrasqueira, ele tem uma vista aberta, né? E aqui dá para ver já em vista todo o restante lá para trás do sistema que estamos vendo no corte, né?
esse desenho é um desenho muito interessante, que é um desenho muito próximo que a gente poderia chamar de desenhos em procura de dispositivos, né? E vejam como nessa axonométrica, nessa isométrica, já existe a lógica modular, né? Então tem módulo de 3 metros, A, está todo indicado nesses aqui, tem toda essa textura como de uma grama, com esses tracinhos. É um certo jeito de desenhar muito frequente numa geração e que é muito contundente do ponto de vista da comunicação. Vejam como até o norte está indicado com esse solzinho, indicando que o norte é desse lado, o sur é deste outro. Todo esse módulo interno que está entrasellado por debaixo da cobertura, dá para entender, y todo este conjunto de elementos está sintetizado en este cortecinho que Adrián Sebastián conta los 4 elementos. ¿Qué son esos 4 elementos? O sea, galería, o zócalo de cemento, que es un JP de cemento, una base de cemento, o volumen orientado, que es volumen orientado para esse sul, y la gran cubierta de chapa, que sería... Tem um microfone aberto, gente, não sei de quem. Júlia, já fechou. Tá, obrigado. Então, vejam, esse desenho, estes desenhos ilustram muito o que a gente falava antes do template, de como contar com diagramas sinteticamente uma obra, né? Então, este é um modo muito eficiente de simplificar aquela obra que a gente estava contando antes a partir de desenhos mais técnicos, né? Então, vejam essa imagem que a gente vai ter dessa casa na fachada norte, aqui é a galeria. Então, todo que a gente estava comentando antes vai se reconhecer a partir dessas bases mais gordas e essas bases mais esbeltas, toda essa cobertura e todo o bloco mais em sombra, o bloco fechado de concreto aparente e esquadrias de alumínio moduladas todas a partir da construção em bloco de concreto, né? Esta outra imagem conta com muita clareza também esse zócalo, essa base, esse rodapé de concreto, que é um radier, que opera como fundação da casa e que opera como apoio visual também da casa, e depois toda a construção em bloco concreto, que apenas é uma construção muito crua, muito direta, assim, não opera com revestimentos, é uma construção como ela vai sendo montada e com cuidado, ela depois não precisa de acabamentos, né? A não ser uma pequena tinta hidrófuga incolora que seguramente protege os blocos de concreto. E verniz, obviamente, que protege as madeiras. Mas vejam como as terças estão aparentes. Aqui existem complementos de peças metálicas. Aqui existe um pino metálico semelhante às colunas da galeria, para poder deixar mais aberto e que o sol passe por cima dessa churrasqueira e ilumine esse acesso. E aqui aparecem todas essas grades de ferro que depois vão se abrir pivotantemente como aparecia no corte. E aqui uma sequência na cobertura de terças, caibros e madeiramento e telha metálica, que completa uma cobertura muito simples novamente, né? Aqui conseguimos entender como esse sistema desses braços pneumáticos abrem esses 3 módulos de grade, e esses 3 módulos que correspondem em planta a sala, jantar e cozinha, que na verdade é um espaço único, permitem uma ventilação cruzada norte-sur, iluminação cruzada norte-sur, e na parte já de todo esse bloco de concreto corresponde aos armários daquele corredor, e por aqui aparecem todas aquelas bandeiras por cima, que geram luz para toda essa circulação, para esse corredor, né? E aqui dá para entender com mais força como esse vazamento, que gera uma calçadinha, que protege permite caminhar e protege dessas paredes de serem de se sujar fácil. Está passando um helicóptero. Passou. Essa calçadinha permite proteger um pouquinho mais das umidades e dessas paredes sujarem com a chuva, né?
Então, esse primeiro exemplo é um exemplo que entendam que a lógica do entramado é uma lógica muito simples. É uma maneira de colocar um bloco travado com outro bloco. E entender esse bloco como elemento mínimo que modula o restante. Então, é uma lógica de entramado de estrutura portante, ou seja, aqui não existe uma estrutura totalmente independente, ela vedação de bloco é estrutura, bloco de concreto e estrutura é a mesma coisa, então uma estrutura portante, vedações portantes, mas que se complementam com alguns elementos independentes, como acontecia na galeria, né? E a gente vai passar... Ana, não sei se você está por aí, se você chegou. Não chegou? Não? Tá, então eu vou continuar aqui. A gente trouxe um segundo exemplo, que é uma casa em Vietnã, Casa LT do Tropical Space, que é uma combinação de estrutura independente e vedações entramadas. Então, se antes a gente estava falando das vedações como estrutura, agora a gente vai falar das vedações independentes de uma estrutura que vai ser de concreto, às vezes aparente e às vezes não. Então, essa casa é uma casa em duas plantas, estão vendo a planta inferior e a superior, e vejam como essa casa é uma casa que dentro desse prisma, que a gente já antecipa que tem algum bloco, saibam vocês que é um tijolo, um bloco cerâmico, que dá para entender porque ele está desenhado a partir de cada tijolo neste trecho, e neste trecho, ou neste trecho, e a gente consegue ver também que são paredes duplas, com uma parte vazia no meio, né? E aqui também tem os blocos de tijolo, e aqui os blocos de tijolo, que aqui são duplos e aqui são simples, por exemplo, né? Mas tudo isto não impede que essa casa tenha uma estrutura independente, a gente consegue identificá-la com muita clareza. Estruturas de pilares de concreto armado, que estão embutidas nas paredes y en breves trechos expostas, a veces expostas como en esta esquina y a veces escondidas como en estos trechos por aquí, ¿no? Entonces, esa estructura, vean que tiene una ordenación de esta línea, de esta línea, de esta línea, de esta línea y de esta otra línea. Y cuando a gente va en la planta superior, conseguimos entender cómo la estructura continúa estando en esas líneas, ¿no? La estructura continúa, y a un trecho específico de estructura que se interrompe a partir de esta línea y a partir de esta línea que genera este vacío de este lado y el vacío de este otro lado directo. Y por fin, a un momento estructural que es importante, que se a gente agora estamos pintando de vermelho esses pilares, esses trechos azuis são os trechos onde as vigas andam. E aqui tem uma viga dupla que abraça o espaço da escada, porque a escada é o lugar que precisa um vazio estrutural. Vocês vão ver isso melhor no corte transversal. Então, estas são Espere, que este mouse é muito sensível. Vejam aqui como a expressão da casa é uma expressão que é híbrida. Às vezes aparece o concreto como o concreto da laje, mas depois, quando eu quero descobrir o pilar está revestido com um pedaço de tijolo. Então, o tijolo está escondido, perdão, os pilares de concreto estão escondidos. No entanto, se antes estava intuindo que tínhamos vigas, aqui a gente está vendo somente lajes. E aqui a gente consegue ver como também todo está modulado a partir de cada tijolo. Os tijolos estão colocados de um jeito que se evita constantemente apresentar tijolo cortado, né? Então, essa construção como bloco geral também não apresenta essa estrutura independente de concreto. Todo esse concreto é revestido por tijolo. Então, aqui é diferente do primeiro exemplo, que a estrutura estava exposta a partir do bloco concreto. Aqui existe essa estrutura híbrida, né? Este é o trecho da escada que dá para entender como aqui existe uma viga. Tem um desenho. Eu estou com um problema. Desculpem, gente, com esse mouse. Aí está. É isso mesmo. E por fim, há um último projeto que a gente trouxe um pouquinho mais complexo, mas que é interessante por vários motivos. Vocês vão ver
a variação e a complexidade dos entramados em tijolo e essa estrutura independente. Esse projeto de Francisco Cadao em Campana, vean cómo existe, estos son diseños que Pancho Cadao, que Francisco Cadao publica en la página de él, que son fotografías de cosas que fueron importantes para él en el proceso, e incluye, por ejemplo, una maquetinha en Lego. Então, o Lego é perfeito para fazer ensaios desse tipo de entramados. E vejam a variação de entramados. Se as duas casas anteriores eram muito mais controladas em variações de texturas, essa aqui a variação é quase uma investigação constante e uma experimentação de diferentes modos de trabalho tijolo. Suponho que a maioria de vocês já conhecem a Casa Experimental de Alvarado, é uma referência muito forte para este tipo de abordagem. E do ponto de vista estrutural, isso aqui é mais difícil de entender. Mas nessa fotografia da pontinha da direita, já começamos a perceber como existe uma ideia, uma estrutura independente que se combina. Desculpem, gente. Vou desligar o som. Algo está acontecendo em Santa Teresa. Helicópteros vários. Espero que não seja grave. Vejam que nas diferentes imagens aqui da direita, conseguimos ver que todo isto que parece uma construção muito maciça, por momentos vai apresentar estrutura independente metálica, esqueletos metálicos. E muitas destas imagens que Pancho coloca aqui são imagens que foram seguramente alimentando a reflexão e o pensamento deste projeto e que não são necessariamente deste projeto. Então, estas 4 casas com pátio frontal, com pátio na frente, aqui estou apresentando as 4 plantas. Planta inferior e a sequência para cima, para a direita, né? Então, aqui a gente consegue entender que essas casinhas que têm uma largura de aproximadamente 4 metros, tem estes eixos vermelhos marcados na horizontal, mostram 4 pilaretes aqui, o que me já me induz que aqui existe uma estrutura independente. Oi, Ana, tudo bem? A gente acabei pulando com a Casa de Vietnã. Qualquer coisa você me complemente. Bom dia. Então, essas casinhas que tem um pátio aqui na frente e que tem uma área coberta aqui para trás, as escadas estão concentradas na parte do fundo da casa. E para entrar na casa, eu chego por aqui, subo por uma escadinha de 5 ou 6 degraus, e depois lá no final da casa volto a descer essa escadinha para conseguir ter um lavabo e uma área de serviço. Na planta, todo esto que está arranhado desse jeito é terra. Este desenho que está aqui está mostrando todas as texturas de como é colocado o piso. É uma experimentação também que se dá não somente na colocação dos tijolos, sino na colocação modular da peça dos pisos, né? De um bloco de cerâmico quadrado de maior tamanho e um bloco cerâmico quadradinho de menor tamanho, colocado de um jeito aqui, de outro jeito aqui, e de um terceiro jeito aqui, né? E lá no final da casa, eu desço por uma escadinha dos mesmos 5 ou 6 graus que eu tinha subido aqui no ingresso, e recupero uma área de uso. Então, essa casa, quando vocês vejam os cortes, vão entender que trabalham com meios níveis. Essa escada lá no fundo, significa esta escada que chega aqui e tem todo esse trecho construtivo que anuncia um outro tipo de construção, que por esse arranhado mostra que isso aqui é uma construção em madeira, seguramente, e desta linha para cá, uma construção em laje de concreto, a partir do banheiro, né? E esse banheiro divide, que está colocado em uma posição central, divide um acesso para um quarto maior e um acesso para um quartinho um pouquinho menor. Estas casinhas são extremamente compactas, percebam, né? E aqui na última planta mostra uma claraboia de vidro que ilumina justamente essa fatia posterior da escada, né? E na planta, vejam como em todo momento há um desenho muito rico de como posicionar tijolos, que são aquelas texturas que a gente mostrava no primeiro desenho, né?
até os desenhos de tijolos na grama, que mostram a pegada para poder colocar um carro, estacionar um carro ou um pedestre entrar por este lugar e caminhar por aqui e chegar a estas casinhas. Vocês vão ver isto, que é difícil de entender em plantas, apesar de serem plantas muito ricas, é complexo, mas que se vão entender melhor com os outros desenhos e finalmente com fotografias. Vejam que então, se por um lado a gente tinha essa estrutura independente dos eixos vermelhos, eu tenho uma estrutura de muro portante lá no final, pintado nesse eixo laranja. Então é um esqueleto que faz com que todo o perímetro da casa se constituya estrutural a partir de uma estrutura híbrida. Uma parte de muro portante e outra parte de muro não portante, com pilar, viga, pilar, viga, viga, pilar, viga, pilar. E estes eixos verdes nos ajudam a entender que justamente a escada, entendam sempre, gente, que uma escada constitui um buraco numa laje, um buraco no entrepiso. Então, para que essa laje não caia, eu preciso que esta laje vai desde esta viga hasta esta outra viga. Por isso que esta linha verde é importante. Esta outra linha verde é justamente uma linha que será de uma estrutura de uma viga, também neste caso seguramente metálica, vocês vão ver pelo corte, que há toda uma construção como se fosse um aparato, um dispositivo metálico nesse vão de 1 metro mais 1 metro, ou 80 centímetros mais 80. E depois tem uma outra linha verde aqui na frente que vai permitir entender um outro recuo, que é o recuo dessa esquadria aqui, que gera um vão. Lá embaixo vocês vão ver também no corte transversal. Opa. Bom, aqui começa a ser um pouquinho mais fácil de entender aquela complexidade que a gente estava vendo em planta, né? Então, só relembrando, o eixo laranja, que é o eixo do muro estrutural, do muro portante de tijolo, está aqui lá nos fundos. Os vermelhos corresponderiam à estrutura metálica e os verdes a esses pontos excepcionais de complementos de recuos. Um recuo que aparece por aqui e um recuo que aparece por aqui, que aqui é a estrutura independente metálica e com escada de madeira, e aqui é claraboia. E vejam que toda essa laje que vai de lado a lado é uma laje nervurada que justamente vai de parede de empena em pena. Então, do ponto de vista estrutural, são basicamente duas paredes laterais com uma construção híbrida de pilar, pilar e viga, e uma construção de muro portante. E aqui seguramente dentro das paredes existem vigas para poder distribuir o peso e que o peso chegue nesses pilares metálicos. Então, por isso que nenhuma destas nervuras que a gente está vendo aqui, lembrando na planta, nenhuma dessas nervuras é cortada. A nervura sempre vai de linha de apoio a linha de apoio, as nervuras vão todas aqui assim, né? O corte transversal ajuda a entender justamente esse trecho dos meios níveis que já começa a ser explicado aqui, esse meio nível que subimos aqui e que voltamos a descer aqui, e que ajuda para colocar uma cisterna, e que ajuda para colocar aquele lavabo, e que ajuda para colocar área de serviço. Depois esse meio nível dá uma certa intimidade para quem estaciona o carro aqui na frente, para ficar tendo uma vista por cima do carro. E aqui existe um trabalho muito, muito variado de texturas de tijolo, que vocês vão ver como essas texturas de tijolo são às vezes autoportantes e às vezes complementadas com peças metálicas. Estas são as texturas diversas que o projeto vai gerando a partir do mesmo elemento padrão que o tijolo, né? E de como ele se combina, e evitando radicalmente cortar tijolo, né? E estes desenhos são muito interessantes, porque estes desenhos justamente são desenhos que não somente são importantes para orientar uma construção, sino que são importantíssimos para orientar um processo de projeto, né? Então veja que cada código colorido coloca aqui ladrillo de tijolo em espanhol, né? Ladrillo inteiro de soga.
que de soga colocado assim de lado. Então, esse laranjinha que aparece por aqui. O meio ladrillo, meio tijolo, que es un pedacinho excepcional que le cortó tijolo aquí o fue una necesidad de cortar tijolo aquí. Ladrillo entero de panderete, medio tijolo de panderete, ladrillo entero de punta volando a la mitad, etcétera, etcétera. Son diferentes maneras de colocar tijolo, que existen nombres en español, todo eso aquí heredado de una tradición inglesa, y que ustedes ven que esas cores van indicando cómo van posicionados cada tijolos. Entonces eso ayuda en un proceso tanto de proyecto como en un proceso de orientación do trabajo en obra. Y obviamente todo proyecto va a irse modulando a partir de ese elemento mínimo que es el tijolo, ¿no? Esta fachada frontal, aquí ya están contempladas esas 4 casillas y cómo ellas se vinculan. Y nuevamente aparece ese recurso gráfico de colocar una especie de manual de construcción de cómo las diferentes posiciones de los tijolos son orientadas para poder ser seguidas en la obra a partir de todas estas categorías y todas estas cores que están indicadas aquí embaixo, ¿no? Mampostería, só para vocês saberem, mampostería vem de mampuesto, de colocar, de sumar, es decir, somar cosas una encima de la otra, que es diferente que nuestra palabra alvenaría, ¿no? Estos diseños ya no tan coloridos, ¿no? Sin coro, ¿no? Básicamente, que conta o conjunto de las 4 casillas, y ahora vamos para estas imágenes y para ver cómo se da toda esa complejidad de texturas de tijolo y todos esos experimentos con tijolo, y cómo esos tijolos son autoportantes, mas eles no son a estructura da construcción de manera de estructura resistente, son estructura arquitectónica, sí, porque definen una casca que acompaña una estructura espacial, ¿no? Entonces vean cómo ese portal de ingreso se complementa con un metalón metálico, ¿no? Una pieza metálica aquí, y después unas cantoneras, y esas cantoneras tienen ustedes que tratan el tijolo como si fuese un pergolado de tijolo, ¿no? Y todas estas construcciones que parece que están en proceso, ¿no? Con todos estos tijolos que van generando texturas y sombras diversas. Estoy con un problema de mouse. Nesse momento, as 4 casas, a mí, que a primeira imagem que eu mostrava, me parece interessante refletir sobre como uma construção que a priori poderia ser entendida como uma empena, e essa empena ser uma empena que é a divisa, e poderia não ser entendida como fachada, aqui é entendida como fachada de um edifício que se sabia que ia se apresentar como fachada, porque o vizinho era um vizinho de uma construção de uma casinha mais baixa. Então, toda a textura de tijolo é como se se montasse sobre essa linha de cornilla de telha cerâmica, e todo que está por debaixo é tudo branco. Então, essa fotografia acho que é muito sagaz, porque inclusive vincula o trabalho em madeira, que tem os portões aqui, com a madeira do vizinho. Então, existe uma vontade de desarmar uma literalidade de onde acaba uma construção e começa outra, e entender essa empena. Esse era o primeiro desenho que a gente via, entender essa empena como fachada, né? E todos esses escalonados como um trabalho de trabalho de fachada secundária para a fachada principal, né? De fachadas mais opacas para fachadas mais translúcidas. Sempre a partir do elemento base desse entramado, desse conjunto de entramados, que são o tijolo cerâmico, né? Diego, então, fale, Ana. Vocês me ouvem? Que eu estava antes falando e não estava funcionando o meu microfone. Eu saí e voltei. Não, aquela foto eu achei interessante a observação que você fez do portão e o telhado cerâmico também, né, da casa ao lado, de alguma maneira também tem um diálogo com o elemento cerâmico, e como nessa imagem também é forte assim, essa lembrança da casa experimental do Aalto, né? Eu acho que
Aqui também fica bem evidente essa experimentação das diversas texturas do tijolo. E eu coloquei aqui também no chat o link da Casa do Alto. Mas você disse que não apresentou ainda do Vietnã, Diego, então vai voltar? Não, apresentei sim. Tá. Acabei Desculpa, acabei apresentando. demorando um pouco mais lá na abertura do concurso. Sem problemas, sem problemas. Porque a Casa de Vietnam, que apresenta uma construção híbrida também de estrutura independente, é um exemplo mais simples do que este último, as 4 casas do Cadao, né? Mas que justamente é interessante como alternativa de entender esses entramados como entramados de independência estrutural ou entramados portantes. Aqui existe nesta casa, nas 4 casas do Cadao, o sistema é híbrido, é muito complexo. Já quando a gente vai no projeto de Vila Sebastián, o primeiro do bloco concreto, relembrando, é interessante ver como ali, sim, as estruturas de bloco concreto, as paredes de bloco concreto são estruturais, né? São paredes portantes. Aqui assim, o grau de experimentação deste projeto, das 4 casas, é assim complexo, muito complexo, assim, não é para principiantes realmente. Mas é interessante colocar como exemplo para justamente ver o potencial dessa categoria que a gente está chamando de entramados e que tem uma tradição longa, né? Que obviamente aqui a gente tem inúmeros exemplos também a partir de trabalhos com Cobogó, etc., né? E que aqui é interessante como me interesa justamente esse complemento de estruturas, essas hibridações conceituais, estruturais, onde existem estruturas independentes metálicas, estruturas portantes de tijolo, e onde as paredes de tijolo às vezes são autoportantes e às vezes, na verdade, são totalmente seguradas por metal, como por exemplo naquele pergoladinho de cada portalzinho de ingresso, né? Diego, Fale. acho que seria interessante falar um pouco dessa opção, da forma como ele expõe o quadro de luz, parece quadro de luz e água, enfim, esses elementos que ele coloca de uma maneira assumida, né? Sem fazendo esse corte e expondo essas peças técnicas, aparentemente como uma opção de deixar dessa maneira assumida, externalizada, enfim. E aí eu queria ouvir um pouco como é que você percebe essa opção. Eu acho assim que todo esse artefato, Luciana, de acesso a cada casinha, que é tratado como um módulo que se repete, obviamente, 4 vezes, então há uma ideia como de contraste primeiro entre conjunto e unidade. É uma coisa que é muito bom. Pancho Cadao é um cara que tem muito claro o que faz, e quando ele expõe seus próprios trabalhos, realmente são aulas de como analisar projetos. Estou lembrando disto da unidade do conjunto, e vou chegar nesse ponto que você fala, Luciana, que é entender que existe um conjunto que são as 4 casas. Existe outro conjunto que é o conjunto urbano, que está manifestado naquela relação com a casinha vizinha, né? Existe também esse recuo, uma decisão de colocar os pátios na frente em um lote muito pequeno, que a grama, vejam como a calçada é uma grama, e a grama entra na casa, em cada casinha. E vejam que nessa fotografia dá para ver como a grama também continua na casinha do lado. Então, há uma sensibilidade imensa em sempre produzir vínculos com o que tem por perto, tanto no que o próprio projeto cria consigo mesmo, com coisas que são externas ao projeto, como a casa vizinha. Então, há uma interface urbana muito interessante entre essa lógica da unidade e, ao mesmo tempo, a gente, todo esse artefato, que é essa espécie de torreta muito exageradamente alta, não precisa ser tão alta, uma pessoa tem esta altura,
vai também marcando uma entrada de pedestres ligeramente recuada a partir de rotacionar levemente o portão de ingresso. E esse portão de ingresso, que o portão se divide em duas folhas, uma folha que abre curtinha por aqui e uma folha maior por aqui. Então, por sua vez, escalona aqui. Então, tem uma, duas, três, quatro faixas horizontais que vão sendo a estrutura metálica que vai segurando as madeiras, e o portão de pedestres tem uma sexta faixa, é um pouquinho mais alto. Então, existe toda uma lógica modular dessa ideia de conjunto e unidade, né? Que vai produzindo tensões. E, por sua vez, vai exagerando essa altura, como que vai enobrecendo essa entrada de pedestres e vai minimizando simbolicamente a entrada de carros. E aí, quando a gente vê e entende que essa lógica é uma lógica muito adaptativa, onde parece que as contingências, os acasos, como, por exemplo, ter que resolver também dentro desse conjunto, seguramente isso aqui deve ser algum tipo de medidor de suministro de água, eletricidade, eu não sei exatamente o que deve ser, mas que alguma empresa pública tem que ter acesso, então isso está na rua. A idea de vincular esos elementos que ven seguramente con redes de fornecimiento pelo chão, por baixo da terra, entran seguramente, usan sus medidores y después se distribuyen para dentro de la casa. O seguramente Pancho aquí debe ter ensayado múltiples opciones, y dentro de esas múltiples opciones yo me veo tal vez tentando incorporar esto dentro de un sistema de abrazo de tijolos. No en tanto a decisão que toma é que essa estrutura metálica que justamente permite uma independência de apoio para todo esse conjunto de tijolos, solta esses tijolos para aqui e deixa tudo isso nos tamanhos necessários que seguramente esta porchinha metálica de medidor de alguma coisa não estava na modulação exata de um tijolo. Então, o modo de absorver essa contingência, essa diferença de elementos que não estão dentro de uma modulação, aparecem aqui, e se a gente faz um zoom lá nas janelas, também consegue entender que há tijolos colocados de um certo jeito, liso e não com textura, que também administram a colocação de janelas. Então, são pontos de relacionamento de elementos que no corresponderían con precisión absoluta a modelación de tijolo y que producen recortes de mayor escala. Entonces, yo acho assim que ali existen procedimientos interesantes de muchísima riqueza y sutileza, a pesar de algo que a gente podría llamar espontáneamente, ¿no? Andrés ya falou esto de como que barroco, ¿no? Existe un trabajo así, grande de esa experimentación en una frecuencia semelhante a do auto, en una casa experimental, mas que acho que son modos que permiten justamente eso que você estaba preguntando, Luciana, cómo yo enxergo eso, que son lugares de interfase entre algo que provém do módulo tijolo, da medida do tijolo, e objetos que não provém do tijolo, ou circunstâncias que não vêm da situação do tijolo, como por exemplo a diagonal. A diagonal en tijolo teria sido mais complexa dentro da... Aqui não existe nenhuma diagonal en tijolo. No entanto, a diagonal está producida no metal, né? Aqui. É um tipo de construção. Pensem que a planta da casa, em termos organizativos, é muito simples. É um pátio na frente, um volume retangular maciço, sintético lá para trás, mas está cheio de variantes e de complexidade que permitem uma leitura mais distante e uma leitura mais próxima que vai constantemente produzindo descobertas, né? Riqueza no projeto. Aquí ya está a grama un poquito más crecida y aquí da para ver como esas texturas que lían aquella planta como apegada a los cajos que yo entendía como tijolo, aquí na verdade son os bloquinhos de premoldados de concreto no chão, né, que permite que a grama continue crescendo. Gente,
este conjunto de aulas que a gente fez, que Ana e eu preparamos, que são de estruturas arquitetônicas, foram um desafio importante para a gente como ateliê de reivindicar o pensamento estrutural como um pensamento arquitetônico que na nossa FAU tem sido às vezes maltratado, né? Como que a estrutura não fosse uma disciplina para a gente, que fosse uma disciplina de fora. Bom, e essa maneira de apresentar a partir de diferentes lógicas de como as estruturas operam sobre os projetos sobre os projetos, e por isso esse esforço nosso por chamar de estruturas arquitetônicas, que não estão exclusivamente operando sobre a estrutura no sentido de que uma coisa não caia. Não é apenas uma estrutura resistente. Por isso a gente já chamou de estruturas arquitetônicas. Ana, não sei se você gostaria de fazer algum tipo de comentário, fechamento, ou mais alguém fazer algum comentário, fechamento, se vocês querem que eu mantenha compartilhada a tela, ou se eu saio da tela compartilhada e podemos abrir um espaço para uma conversa. Diego, acho que, por mim, abriria a conversa. Agradeço que você cuidou aí da minha parte também. Como eu cheguei agora no fim, acho que, pelo que eu acompanhei, estou de acordo, não tenho nada complementado do que você colocou. Acho interessante ter fechado também com o Cadal, né, que é um exemplo aí que traz também, a gente foi separando, né, Diego, a aula pedagogicamente em algumas categorias dos sistemas, e o exemplo do Cadal é muito interessante no sentido que a gente vê uma complexidade de uso de todos os sistemas, né? Então, ele está predominantemente, nos interessamos pela questão do entramado, mas como ele está associado a uma estrutura de concreto e vai usar também elementos metálicos nessa estruturação de alguns elementos, né? Então, acho que também, em relação a essas 3 aulas, né, que a gente foi falando de sistemas mais simples, metálicos, de gaiola, depois já de alguns sistemas mistos de metálico e madeira, e esse último ele acaba incluindo, né, um pensamento aí estrutural bastante complexo e misto, né, de diversos sistemas estruturais. Sim, a obra do Cadal é muito interessante de seguir. Ele tem um trajeto já de uns, sei lá, muitos anos, quase 30 anos de trabalho, né? E o que a gente via, por exemplo, do quincho, da cobertura em formato de tesoura, né? Também é um experimento sobre uma lógica que também vai apontando a uma complexidade que parte de uma reflexão estrutural, mas que em todo momento essas reflexões estruturais tectônicas estão completamente hibridizadas e muito preocupadas com como isso se expressa. Está longe de ser toda a preocupação construtiva e técnica do Cadal está longe de ser uma preocupação estritamente técnica, né? Então, me parece importante. É um tipo de obra que é difícil acessar de modo simples. Exige muito esforço, porque é muito complexo mesmo, mas ao mesmo tempo o Pancho é muito generoso com os desenhos que ele publica, com a fortuna de processos nas libretas. Se vocês vão no site do Pancho, do Cadal, vocês vão ver libretas de anotações para cada projeto, croquis na mão, fotografias de outros projetos que estavam seguramente na cabeça e ou do lado dele pensando. Então, isso que a gente falou mais cedo do anexo processo, é uma oportunidade da gente também ser generosos com quem veja nosso projeto e mostrar um pouquinho de bastidores desse projeto, mostrar um pouquinho das cozinhas dos projetos. Ou seja, os projetos frequentemente eles são apresentados na sua fase produto final. E eles evitam, como que evitam com muita frequência contar
qualquer cozinha interna, né? E vocês vão ver nessas narrativas do Pancho, que obviamente é um esforço grande de simplificar essa informação e publicá-la, há também uma seleção do que interessa esse processo, não é todo o que interessa. Dentro de um processo, há questões que foram de peso, e dentro de um processo, há questões que não foram de peso, e que foram realmente assuntos que se tornaram, no final do entendimento, uma vista para trás do que foi um processo, talvez tenham sido muito secundários, muito acessórias, então que se resgata o que interessa uma vez que o processo já concluiu e que vocês conseguem ver para trás o que é de maior relevância, né? Eu acho que eu acho que isso que você fala, Ana, é muito importante no sentido de entender que a obra do Cadao, ele fecha muito bem esse conjunto de 3 aulas, porque apresenta posibilidades de hibridações e complexidades a partir de outros projetos que são muito mais diretos e mais sintéticos, mais simples de serem abordados, né? E eu acho que também isso é muito útil do ponto de vista do percurso, que a gente está nas últimas semanas de trabalho, né? Estamos na última entrega, antes da entrega final, e que vale também como interseção com a aula da semana passada do corte Terraceu, né? Onde existe um entrelaçamento entre questões estruturais e as outras camadas de complexidade que uma obra vai apresentando, né? Então também as estruturas, esta obra última do Cadao nos ajuda a entender também a importância desse corte terraceu, né? Obrigado, gente.